Esta santa de hoje você já deve ter ouvido falar, mas o que eu vou te contar vai impactar a sua vida. Quem ama mais, pode mais. Este desafio aconteceu com Bento de Núrcia, mas a vencedora foi a sua irmã gêmea, Escolástica. Hoje é dia de Santa Escolástica, a irmã gêmea de São Bento, que se consagrou ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, desde muito jovem. Vivendo à sombra do irmão, ela foi sempre fiel intérprete da sua regra. Presume-se que Escolástica, primeira monja beneditina, viveu entre os anos de 480 e 543. Ela também é natural de Núrcia, região italiana da Úmbria. Foi uma dócil aluna do seu irmão, Bento, do qual recebeu a sabedoria do coração a ponto de superar o seu mestre. É o que narra São Gregório Magno nos seus Diálogos. Único texto de referência com poucas menções sobre a vida desta santa. Ele descreve ainda um particular episódio, e eu quero compartilhar com vocês aqui, no qual ela revela uma acentuada personalidade humana e grande profundidade espiritual. Pensa, se você sabe que hoje, no futuro, nós sabemos que os dois irmãos gêmeos viraram santos. Ela andou nas pegadas do irmão. Segundo a história de Escolástica, disse que ela era descendente de uma antiga família de senadores romanos. Sua mãe, Cláudia, morreu logo depois do parto dos gêmeos. Com 12 anos, foi mandada para Roma, junto com seu irmão Bento, onde ficaram escandalizados pela vida desregrada daquela cidade. Bento tornou-se eremita, enquanto Escolástica pediu ao pai para dedicar-se à vida religiosa. Antes, entrou para um mosteiro próximo de Núrcia e depois transferiu-se para o Subiaco, seguindo o irmão, que havia fundado a abadia do Monte Cassino, ao leste de Nápoles. Ali, em apenas 7 quilômetros de distância, fundou o mosteiro de Pilmarola, onde, com as co-irmãs, seguiu a regra de São Bento. Deu, portanto, origem ao ramo feminino da ordem dos beneditinos. Olha que maravilha! Agora eu quero falar sobre Santa Escolástica e algo que pode te ajudar: a regra do silêncio. A regra do silêncio era normal para ela, para Santa Escolástica, e ela recomendava a observância desta regra do silêncio e evitar conversa com pessoas estranhas no mosteiro, mesmo que fossem visitantes devotos. Ela costumava a repetir: fiquem em silêncio ou falem de Deus, pois o que neste mundo pode ser tão digno para se falar senão sobre ele? Pensa o que ela falava para as co-irmãs. Escolástica gostava de falar de nosso Senhor e Deus, sobretudo com o próprio irmão São Bento, com o qual se encontrava uma vez por ano. O local onde faziam os diálogos espirituais era uma casinha situada no meio da estrada entre o convento dele e o convento dela, os dois mosteiros. O milagre que desafiou Bento. Eu vou contar isso mais detalhado.
São Gregório Magno narra que no último dos seus encontros, datados de 6 de fevereiro de 1543, pouco antes da sua morte, Escolástica pediu ao irmão para prolongar a conversa até a manhã do dia seguinte. Mas São Bento se opôs para não violar a regra. Então, Escolástica implorou ao Senhor para não deixar o irmão partir, debulhando-se em pranto, falando com o nosso Senhor. A seguir, meus irmãos, um temporal inesperado e violento obrigou Bento a ficar com ela, levando-os a conversarem a noite toda. Mas ó, vai vendo o que aconteceu. A primeira reação de São Bento com aquele temporal no improviso foi de contrariedade. Abre aspas, ele disse: que Deus onipotente possa lhe perdoar, irmã. O que você fez? E Escolástica respondeu: eu lhe implorei para ficar e você não me ouviu. Eu pedi a Deus e ele me atendeu. Agora, pode ir se você quiser. Deixe-me e volte ao seu mosteiro. Fecha aspas. Foi uma espécie de revanche da irmã que não pôde se entristecer pelo amadíssimo irmão, pois ele mesmo lhe havia ensinado se dirigir a Deus em todas e com todas as forças diante das dificuldades. Assim, meus irmãos, se destacaram os dotes femininos de Escolásticas. Abre dois pontos. Docilidade, perseverança e também audácia para obter o que desejava fortemente. Ei, você tem sido audaciosa, pedindo para Deus aquilo que você necessita? 3 dias depois desse encontro, segundo o próprio São Gregório, Bento recebeu a notícia da morte da irmã com um sinal divino. Viu a alma da sua irmã subir ao céu em forma de uma pomba branca. Então, quis enterrá-la na sepultura que havia preparado para si, onde também foi enterrado pouco tempo depois. Abre aspas. Como seus pensamentos sempre estiveram voltados para Deus, era justo seus corpos também ficarem unidos na mesma sepultura. Que bênção, que maravilha! Mas repercutiu a santidade dela. Hoje, quem visita a majestosa abadia do Monte Cassino, após 15 séculos de história, pode fazer uma experiência de estar diante do túmulo dos santos irmãos, os pioneiros de um grande número de seguidores de Deus. Ela é intercessora e é patrona. E você sabe do quê? Você sabe do quê? Coloca aqui embaixo já: Santa Escolástica, rogai por nós. Ela é invocada como intercessora contra tempestades, chuvas e relâmpagos. Também é intercessora pelas crianças que sofrem convulsões. Você conhece alguém que passa por isso ou que tem medo de trovões e tempestades? Compartilhe esse vídeo com ela. Tradicionalmente, ela também é patrona dos mosteiros beneditinos. E agora eu quero rezar com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Escolástica, pelo mistério da comunhão dos santos, ouso lhes pedir a graça de silenciar e não procurar conversas que não me levem para as coisas do alto, como nos ensinou também o Padre Léo. Peço-te, Santa Escolástica, a graça
de no ambiente onde eu vivo e trabalho, ser um instrumento da paz, como também amar os meus irmãos como você amou São Bento, o seu irmão gêmeo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Escolástica, rogai por nós. Se você puder, escreve aí, Santa Escolástica, rogai por nós. Compartilha esse vídeo, um vídeo acima de 10 minutos que você aprendeu e aprendeu muito sobre essa grande mulher, irmã gêmea de São Bento. Deus te abençoe, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Ah, por falar nisso, se você não sabe o porquê que nós saudamos falando Salve Maria, aqui no canal tem um vídeo que te ensina o porquê dessa